Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Profundamente, e era gosto de ser. Em um tempo em que nós vivemos com tanta agitação, tanto estresse, tantas dificuldades de manter-nos um pouco no nosso centro, a meditação, o estar em contato com o interior, torna-se uma ajuda, um mergulho importantíssimo para o nosso bem-estar. Eu tenho a alegria hoje de estar aqui com o meu colega, com Felipe Raposo, um excelente profissional na área também da psicoterapia e um profissional na área de mindfulness, da meditação de muitos anos, que eu respeito e admiro muito e que trabalha além na sua própria prática também aqui na escola e que muitas pessoas já têm ajudado. E, portanto, para mim é uma alegria recebê-lo aqui neste espaço para que nós podamos dialogar um pouco e ficar mais claro o que pode ser isto da meditação, do mindfulness, como é que isso pode ser útil. Portanto, bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado por me receberes e pelo convite. Muito obrigado. Prazer. E a primeira coisa que me ocorre para te perguntar, e porque é a melhor forma, eu acho, de nós podermos facilitar uma comunicação hábil e humana para os outros, como é que tu iniciaste? Como é que te envolveste neste mundo? Tu vens de uma área totalmente distinta. Sim. Como é que foi para ti? Porque isto eu acho que pode ajudar muitas pessoas que não sabem ou que estão muito distantes desta área. Pois, eu venho de uma área que realmente não tem nada a ver com isto. Eu venho da engenharia, portanto, houve alguém que me disse uma vez numa formação que troquei a engenharia eletrotécnica pela engenharia da alma. Eu gostei, adorei esta expressão, mas surgiu na minha vida a meditação através de um curso de introdução à meditação na tradição budista. Eu, na altura, já andava há algum tempo com curiosidade de experimentar a meditar, mas pelas motivações erradas. Eu achava que a meditação me ia ajudar a pensar melhor ou a interpretar melhor o mundo, e de certa forma até ajuda, mas na verdade eu acho que trouxe-me muito mais do que só isso. Trouxe-me, enfim, a possibilidade também de resgatar o corpo, de sentir mais a vida e de resgatar o coração também, porque a meditação está longe de ficar-se aqui em cima, não é? Nas nossas histórias. Sem dúvida. Sim. Então, para uma pessoa que é leiga na matéria e que não sabe o que é mindfulness, meditação, não sabe se são coisas diferentes, o que é, como é que tu introduzes isso às pessoas? Como é que tu explicas a alguém que está, no início, o que é? Então, mindfulness é um termo em inglês que foi trazido por Jon Kabat-Zinn, que é o criador do programa Mindfulness Based Stress Reduction. É um programa que foi introduzido há cerca de 40 anos atrás e é por isso, por causa deste programa e por causa de toda a validação científica que foi surgindo com este programa, que se ouve hoje em dia falar bastante sobre mindfulness. Então, mindfulness costuma ser traduzido como atenção plena ou consciência plena. E então é a consciência que resulta de trazermos a atenção de forma deliberada e intencional no momento presente, de uma forma não reativa ou sem julgamento. E a proposta é mais ou menos simples, mas é difícil, requer treino, porque a nossa cultura leva-nos para o oposto de tudo isto, leva-nos mais para fora e para a distração e para nos perdermos nas nossas histórias. E então meditação é um termo muito genérico e há 1001 formas de meditar, meditações de várias tradições, com vários objetivos, e a meditação mindfulness é uma das formas de cultivar mindfulness e é a forma se calhar mais formal e mais poderosa de cultivar mindfulness, mas mindfulness pode ser cultivado de várias outras formas, de formas mais informais no dia-a-dia. Aliás, sempre que nós paramos e trazemos a atenção ao que está a acontecer no momento presente, à nossa experiência, à nossa volta, muito através dos sentidos e através do corpo, já estamos a cultivar mindfulness, já estamos a trazer esta presença plena e em sintonia, assim, de uma forma muito direta com a vida, não através da nossa interpretação do que a vida deve ser. Que é difícil, eu acho, não é? Sim, muito. Ter uma atenção a algo muito mais interno e treinar a calma. Vivemos num mundo que vamos ter que aprender, estamos precisando aprender a treinar a nossa calma, porque a quantia de estímulos que temos tão interferentes nos leva, mas é possível. Eu acho que surge como uma necessidade. Ela vem de uma linhagem provavelmente muito antiga, budismo, as pessoas que sabem, não é? Mas eu acho que, como tu disseste,
é de alguma forma o termo oficial, o que vem sustentado também pela ciência, e a possibilidade de incluir uma ferramenta do nosso mundo, algo talvez mais transpessoal, mas que nos ajude a não só a calma, e é o que tu disseste, é muito mais do que meditar, e muito mais do que calma, é realmente viver muito melhor, não é? Sim, sem dúvida. Sim. Então, tenho aqui algumas perguntas para te fazer, vamos ver aqui algumas que nos podem ajudar. Como é que, acabaste de falar como se pode introduzir no dia a dia de alguma forma? Sim, não é? sim. Então te perguntaria um pouco mais sobre como uma pessoa pode introduzir este conceito preparatório ou que inclui essa atenção no dia a dia e o que é que envolve uma prática de mindfulness, o que é que acontece? Ok, então no dia a dia eu acho que qualquer momento da nossa vida é uma oportunidade excelente de cultivar mindfulness, de fazer quase aqui um exercício que é quase revolucionário nos dias de hoje, porque tudo nos empurra para a correria, para a agitação, para fazer coisas e para estarmos já com a mente no que vem depois. Então aqui a proposta é parar, por exemplo, uma pessoa que passa o dia inteiro no escritório sentado ao computador, lembrar de vez em quando, até pode ser com lembretes no telemóvel, parar e de vez em quando respirar e trazer a atenção ao corpo. O que é que sinto quando o meu corpo respira? Lembrar que estou aqui, estou vivo e estão a acontecer mil e uma coisas no meu corpo que muitas vezes ignoramos, não é? Estamos distraídos. Então pode ser, por exemplo, quando estamos na fila do supermercado, parar, observar um pouquinho como nos sentimos, sentir os pés em contacto com o chão. Pode ser quando chamamos o elevador e estamos à espera. Pode ser quando estamos à conversa com alguém. Observar quando a pessoa está a falar comigo, que impacto é que isto está a ter em mim, como é que me estou a sentir com isto. Se noto que estou já de imediato a querer responder, a querer sobrepor. Isto no fundo é cultivar, é reforçar a observação, a capacidade de observação. Sim, e isso realmente é muito importante porque é um treino de alguma forma dessa atenção para um autocuidado, não é? Sim. Para uma forma mais pausada, que não desconecta, senão que nos faz sentir-nos muito mais aqui e agora, senão a gente fica muito no exterior, não é? Sim. Eu me lembro nas aulas, quando a gente aprende todas estas questões, que nunca acabam, não é? Que meditar vem da palavra mediar, não é? Mediar entre o externo e o interno. Então esta tua proposta é mesmo essa calma de ir para dentro e que isso seja benéfico, não é? Para todos nós, mas precisa treino, de aí que... Certo, sim, porque lá está, eu acho que em particular hoje em dia acho que é mais relevante do que nunca as pessoas aprenderem este tipo de ferramentas, porque o mundo em que vivemos hoje em dia não é o mundo de há 20 anos ou há 50 anos ou há 100 anos ou há mais tempo ainda, porque cada vez há mais estímulos, o ritmo é cada vez maior. Vivemos mesmo na era da hiperinformação. Temos os mesmos problemas de antes, acrescidos de stress e de rapidez, não é? Sim, tudo nos empurra para esta agitação, então é importante mesmo voltar a reconectar com o que é que está a acontecer connosco e sintonizar em particular com o corpo como tradutor das nossas necessidades, não é? Isto fomos aprendendo, que aprendi bastante contigo, não é? Ao longo do curso da psicoterapia, poder atender ao outro, mas também estar connosco, não é? Perceber o que é que está a acontecer comigo e até que ponto é que o que está a acontecer está a ir ao encontro das necessidades. E o mindfulness é uma ferramenta que nos ajuda muito a isso, a estarmos atentos ao impacto que o mundo está a ter comigo. Não só o mundo externo, mas o mundo interno também. E observar muitas vezes até o impacto que tem perdermos nas nossas histórias, alimentarmos as nossas histórias. Porque a verdade é que o nosso corpo tem dificuldade em distinguir o que é o real e o imaginário, não é? As nossas histórias, os cenários catastrofistas tendem a ter um impacto, não é? No nosso sistema nervoso responde tal como se estivesse presente ali uma ameaça real. Ainda que bem que falas disso, porque o que te queria perguntar agora, para nós podermos expressar isto melhor, é quando uma pessoa tem ansiedade ou triste ou está deprimida, como é que se pode beneficiar de mindfulness, não é? Sim. Sensação, aquilo que estavas a dizer, de aprender a não inundar-se, a não ficar, não é? Sim. Mindfulness, lá está, é mesmo uma ferramenta que o primeiro convite é logo pararmos, que acho que é das coisas mais difíceis, e eu vou notando isso nos cursos de meditação. As pessoas que chegam têm muita dificuldade em parar.
Isto é o primeiro passo, é parar. E quando digo parar, não é só um parar físico, porque as pessoas às vezes até têm um momento para parar, mas estão sempre com estímulos, ou a televisão, ou o telemóvel, redes sociais. Sim. Então o convite é estar sem fazer nada, parar e desenvolver esta capacidade de observação e aprender a estar com, em vez de passarmos o tempo todo reféns dos hábitos, de andarmos a fugir das nossas emoções difíceis, andarmos a fugir do desconforto da vida, não é? A vida tem altos e baixos, não é? De vez em quando traz aqui coisas difíceis, que vamos sentindo aqui umas emoções difíceis. Mindfulness ajuda-nos a aprender a estar com esses altos e baixos da vida sem ter que fugir, sem termos que ficar prisioneiros de estarmos sempre com estratégias de fuga, de entorpecimento e estratégias às vezes de ir buscar prazer para fugir ao desprazer. Sim. Constantemente a procurar coisas, não é? Aqui a proposta é, em vez de procurar tanto, parar e aprender a estar com a nossa experiência. Sim. O que dirias a alguém que é principiante, ou que rotina ter um principiante? Alguém que, quer, mas pronto, não sabe, não... Bom, há por aí muita informação, na internet há um mundo, não é? Mas há muitas coisas fantásticas, informação muito boa, muito relevante, mas depois também há muita coisa que, enfim, mais duvidosa, mais... miraculosa de resolver tudo. Sim. Muito fake news também. Há muita informação que se calhar até leva as pessoas a frustrarem-se, a afastarem-se de coisas que têm valor, como a meditação, mindfulness, contemplação. Tudo isto são práticas que no fundo não estamos aqui a inventar nada de novo. Isto já é praticado há milhares e milhares de anos pela humanidade. E em todas as tradições de sabedoria da humanidade isto esteve sempre lá presente. Exatamente. Então não estamos aqui a trazer nada de novo. É recordar, não é? É recordar. Sim, é mesmo isso. Mas o conselho que eu daria é começar com a ajuda de alguém que já conhece minimamente o território. Um pouquinho, eu gosto sempre de trazer a metáfora de alguém que se propõe a ir escalar uma montanha. Provavelmente não faz muito sentido ir escalar a montanha com alguém que está pela primeira vez a experimentar o equipamento de alpinismo e não conhece muito bem o território. Ajuda realmente começar com alguém que pode dar algumas dicas, que pode ajudar a lidar com obstáculos que vão surgindo nos primeiros momentos, porque isto é o que leva muitas vezes as pessoas a frustrarem-se e afastarem-se destas práticas. Experimentam e vão atrás de uma série de mitos e ideias construídas abstratas, que não tem alguém que de alguma forma... Sim, com expectativas do que é suposto acontecer e depois frustram-se muito rapidamente e afastam-se de uma coisa que até poderia ser valiosa. Claro, sim, isso é super importante. Ok, e como se lida com a frustração de não conseguir meditar bem? Há pessoas que falam, não consigo, não sei. Sim, isso é muito frequente, muito. Eu costumo dizer é que toda a gente consegue meditar e somos todos diferentes. Há pessoas que têm mentes mais agitadas, sistemas nervosos mais agitados, mais ou menos regulados, mas há muitas formas de cultivar mindfulness, inclusive é com movimento. Então o movimento é uma alternativa excelente para muitas pessoas que têm muita ativação no sistema nervoso, por exemplo. Então pedir a alguém que está sempre com muita energia, parece que tem bichinhos carpinteiros, pedir para estar sentado, parado 5 ou 10 minutos é muito difícil e a mente anda ali aos trambolhões e a pessoa depois começa a entrar ali em aversão e acha que não consegue meditar, não é? Então eu diria que começar com práticas curtinhas e experimentar várias possibilidades. Mindfulness pode ser cultivado de várias formas, com movimento consciente, com meditação a andar, com meditações mais estáticas. Então, também não precisamos de ir para posturas muito complicadas. Sim, não tenho horas, não é preciso tanto formalismo, senão encontrar o estado, não é? Sim, podemos meditar deitados, de pé, sentados numa cadeira. Tem muito mais que ver com encontrar um equilíbrio. Meditação tem tudo a ver com equilíbrio, na postura física,
no fundo é tentarmos estar confortáveis, mas também não ir demasiado para o relaxamento, mas haver assim um contacto com a energia, com vontade de estar presente, e não ir demasiado para a rigidez também. Então é aqui este equilíbrio. Mas para quem acha que não consegue meditar, o que digo é que toda a gente consegue meditar, e não é suposto que a meditação traga de imediato uma mente sem pensamentos, sem correria, sem agitação, porque nós, quando paramos para meditar, o que estamos a observar é o resultado de todos os momentos que estão para trás. Então, se nós vivemos uma vida com agitação, com muitos estímulos, se temos um sistema nervoso que, enfim, pelas experiências que viveu lá atrás, às vezes até trauma, acabou por trazer uma série de condicionamentos que levam à desregulação, é natural que quando aquela pessoa para notar o que é que está a acontecer na sua experiência, o que está ali presente é a educação durante um tempo, claro. Isso confiar em que vai passar, não é? Sim. Mas eu acho que também é verdade que sem uma entrega, uma disciplina, uma vontade, não se conquista nada. E vivemos num mundo em que também o que é vendido é que é o imediato, que dá, o rápido, e não é. Sim. Então, também de alguma forma dizer, não, vai levar o seu tempo, mas o resultado vai ser tão bom. Eu própria, que tive minha resistência quando era muito nova a meditar, também eu posso dizer, o benefício, a calma, o centramento, o desfrutar a vida de outra forma, atravessar as crises de uma forma muito mais madura, é um dos muitíssimos benefícios da meditar, portanto, sem dúvida. Sim. E diz-me uma coisa, atreverías-te a mostrar durante uns minutos, talvez, porque haverá pessoas que conhecem, há pessoas que não conhecem nada. Sim. E o que acham, eu tenho também pacientes que me dizem, não, isso é fácil, então eu faço, e depois não é bem assim. Sim. Ou quem já tentou e se frustrou, mas algo muito simples que possam levar aquelas pessoas que nos estão ouvindo profundamente. Ok, então, mais ou menos só para eu ter uma noção, quantos minutos é que... Uns minutos, 3, 4... Olha, o que uma pessoa no mundo de hoje, que não tem tempo, poderia dedicar 3 minutos, então, 3 minutinhos, que sejam benéficos para uma pessoa. Ok, então, sim, vamos a isso. Então eu começo por propor, para convidar a encontrarmos uma postura confortável. Começamos sempre por aí, colocar o corpo assim no equilíbrio, nem demasiado tensos, nem demasiado relaxados. Ajuda a ter as costas assim minimamente direitas para termos energia e vitalidade. E depois de cuidarmos desta postura física, o meu convite é cuidarmos da postura interna. Então é convidarmos uma atitude interna de receptividade, de abertura à experiência. Podemos ficar também de olhos abertos ou fechados, como for mais confortável. E convidamos também assim uma atitude de curiosidade, quase como se fosse a primeira vez que estamos a descobrir o que é estar vivo. Quase como se estivéssemos a vir assim à companhia também assim de uma pessoa querida, um velho amigo que já não víamos há algum tempo. Então convido-te a trazer assim a atenção ao corpo, começar por sentir a totalidade do corpo. Como é que é habitar este corpo neste momento? Como é que é sentir os pés bem assentes no chão? Sentir o contacto e o suporte da cadeira, do sofá. Permitir que o corpo se entregue à gravidade sem esforço. E se houver alguma zona assim tensa no corpo, convido-te a suavizar um pouco. Não vamos forçar nada na nossa experiência. Mas vamos assim convidar assim a suavizar alguma tensão que esteja presente. E é claro que ao final de um tempo vamos notar a nossa mente a distrair-se, a ir atrás de um pensamento, de uma história. Então, se isso acontecer, notamos para onde foi a atenção e com toda a gentileza trazemos a atenção de volta ao momento presente, de volta aqui ao corpo. E o meu convite agora é repousarmos a atenção, sim, na respiração. E só isto, só observar a respiração.
permitir que o corpo respire, confiando que o corpo sabe exatamente como respirar. Nada para fazer, nada para controlar. E depois então podemos ir terminando esta meditação, fazendo aqui uma transição suave. Podemos voltar a mexer um pouquinho o corpo. Tentar trazer esta qualidade de presença assim para a nossa vida. Eu costumo dizer que a grande meditação é a nossa vida. Tentar trazer isto cada vez mais para ir informando cada vez mais a nossa vida. Sem dúvida. Já foi ótimo. Eu espero que nos está ouvindo, vendo, que também possa levar que seja os 3 minutos e agradecer-te muito. Obrigado também pelo convite. É sempre um prazer vir aqui a esta casa. É um prazer sempre te receber e ver como estás fazendo coisas tão bonitas contigo, com as pessoas e que isto sirva realmente para fazer o nosso trabalho, que é ajudar-nos e ajudar os outros. E espero que aqueles que nos estejam ouvindo e vendo, que se animem a praticar. Nós vamos iniciar aqui com o Filipe na escola um projeto de mais de 8 semanas, acho que começa o dia 21 de maio. 21, sim. E é algo que dá sempre imenso feedback positivo, as pessoas sentem super estimuladas a cuidarem-se muito mais. São 8 semanas de treino. É neste nosso mundo, colocar isso desta forma organizada ainda ajuda muito mais a colocar essas balizas, essas fronteiras boas, bem organizadas, com muito amor e muito carinho. Portanto, cá vos esperamos. Muito obrigada a todos por ouvir-nos, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E que assim continuemos. Obrigado, até à próxima. Até a próxima, obrigada.